Conexão Brasil tá de volta, nova temporada, ano novo, a Pri explica isso em seguidinha. Vamos hoje para o Conexão, que vai acontecer todas as segundas-feiras, às 13 horas, aqui neste canal. Eu estou chamando em seguida as gurias que me ajudam aqui na apresentação, já estou vendo Marcela Jacob, já estou vendo a Priscila também, e o nosso Veridiano Andrade automaticamente tá chamando também para entrar na sala aqui, tá? Marcela Jacob, em seguida. Começo de temporada, oi, a Pri também já está por aqui. Opa, agora está aparecendo todo mundo aqui. Vamos lá, de hoje, o nosso Veridiano Andrade. Está todo mundo entrando na sala aqui. Opa! Priscila, Marcela, alô, gurias, tudo bom vocês? Tudo ótimo, melhor agora. E olha quem é que chegou aí, nosso grande amigo, nosso grande mentor, Veridiano Andrade. Que satisfação, meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? E aí? Sim. Tudo bem. Você me parece estar bastante longe, né? Você está onde? Agora, no momento, estou em Roma, aqui bem pertinho, bem no centro, no Termini aqui. Tempinho nublado, tempinho igual de Curitiba, 12 graus, friozinho, uma garoinha, mas está gostoso. Que legal, satisfação recebê-lo aqui nessa volta dessa temporada. Num lugar bem pitoresco da Itália. Olha ali, rapaz. Ai, que lindo. Que legal. Que legal. Saudades. Pri, eu vou pedir para você repetir aqui, que nós estamos começando de novo, Pri, sobre o ano astrológico. Conexão Brasil, começando a nova temporada em grande estilo, convidado tão especial que nem o Veridiano, falando de Roma e o ano astrológico começando. Pri, por favor, nos explique isso. Bom, primeiro de tudo, feliz ano novo para todo mundo. Meu coração está muito feliz hoje de estar aqui novamente com vocês, iniciando a segunda temporada do Conexão Brasil. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Veri, Má, Brito, honra novamente, vocês sabem que vocês moram no meu coração. Então vamos lá. Hoje, dia 20 de março, inicia-se o novo ano astrológico. O que é o novo ano astrológico? É o 2023. Para a contagem astrológica, tudo se inicia no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, o signo de Áries começa hoje, então o novo ano astrológico começa hoje. Tá? Eu não sou uma estudiosa, mas eu sou uma curiosa do assunto, porque eu amo tudo o que diz respeito à nova era, tudo que diz respeito àquilo que a gente pode sempre potencializar para melhor. Então, esse ano é um ano muito próspero para todos nós, né? Se a gente estiver sempre muito conectado com a espiritualidade, porque é o ano da Lua, é o ano que, pela Kabbalah, é o ano 6, o que dá um ano do Sol. Então a gente vai ter aí tudo que é revelado, vai ser muita coisa revelada para nós, muita coisa positiva. Então que a gente sempre se conecte com a nossa espiritualidade, independente, eu tô falando de espiritualidade, não de religião, que a gente se conecte, porque esse ano vai ser um ano muito forte nesse sentido para o planeta, não é só para nós ou para o Brasil, é para o planeta, tá bom? E ele começou, se eu não me engano, hoje ao meio-dia. Então, feliz ano novo, meus amigos. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Pri. Marcela, como é que tá a Mineirinha? A Mineirinha está trazendo novidades aí, uma chamadinha aí sobre as novidades que a Mineira está trazendo para este Conexão Nova Temporada. Fale aí, Marcela. Então, Brito, a gente bolou um quadro novo, Veri, mas aqui nós vamos começar nosso bate-papo e a gente vai ter aqui um quadro novo que a gente está em homenagem ao Abu Janra, viu, Brito? A gente está chamando de provocações filosóficas. Filosóficas é o sobrenome que eu acabei de dar, porque... A gente vai... Vou deixar para daqui a pouco, né, Brito? A gente vai fazer uma dinâmica super legal. Muito bom, então. Olha só, Veridiano, que interessante, né? Estamos com esse tema de hoje, propósito de vida, que você domina muito bem, que eu acho muito interessante, começando o ano. Ou seja, fechou, né? Se a gente tivesse planejado isso aí, né? Ou seja, a coincidência é grande.
começar o ano novo com um propósito sempre vai bem, você não acha? Aliás, eu acho assim, né? A Pri trouxe um tema super importante, né? Porque nada melhor do que começar um ano com um propósito, né? Se não tem um propósito, eu acho que esse é a grande dificuldade hoje em dia nas minhas mentorias, nas conversas que eu tenho com as pessoas, é as pessoas descobrirem qual é o seu propósito. E aí, às vezes, nós confundimos propósito com objetivos, propósito com pensamentos diferentes, achando que a vida da gente é feita só por objetivos, só por conquistas. Quando, na realidade, o que nos guia é um propósito. E quando a gente tem um propósito maior, que eu chamo de propósito de vida, todo o ciclo, né? E aí, acho que nós somos regidos por ciclos, né? Então, toda vez que a gente chega, seja no calendário juliano, que é lá na virada de dezembro com janeiro, mas seja no calendário astrológico, como a Pri acabou de colocar, então a gente sempre quer se reinventar e colocar algo que é muito importante, que é desenhar o nosso propósito, escrever o nosso propósito. Mas, assim, independente, para mim, começar a pensar num propósito de vida e ter um propósito de vida que nos guie é independente do calendário, seja juliano, seja astrológico, seja qualquer um deles. O que a gente tem que parar para pensar é que todo dia é um novo dia para a gente começar uma vida nova e ser regido por um propósito. Porque é ele que vai nos guiar a conquistar o que nós queremos na nossa vida, a fazer com que nós nos guiamos pela nossa espiritualidade, independente de religião, mas que faz isso com que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. E aí eu sempre falo que o propósito é algo que eu não diria que é intangível, mas ele é tão longe, porque a gente está falando de longevidade quando a gente fala de propósito. E o que vem construindo o nosso propósito, aí são os nossos objetivos, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja no campo do relacionamento, seja no campo da espiritualidade, você começa a fazer com que as coisas vão se colocando uma em cima da outra, que vai te levando a viver por esse propósito. Se a gente consegue isso, nossa, a nossa vida se transforma, que eu acho que é isso que a gente busca todos os dias, né? Senão acho que Deus não daria a nossa oportunidade de recomeçar a nossa vida toda manhã quando nós acordamos, independente do fuso horário, né? Igual hoje eu acordo 4 horas antes, mas é o meu dia. Meu dia começou, independente se eu estou no Brasil, na Itália, onde eu estiver, né? Do outro lado do mundo. E aí, isso que é importante. Quando você tem um propósito, eu acho que algumas métricas que nós usamos no mundo hoje têm pouca importância. Eu acho que é uma conexão muito maior que a gente tem conosco mesmo e com alguém. Uns acreditam em Deus, outros acreditam em outras coisas, mas acho que essa conexão que é importante, que dá sentido à nossa vida. Então, por isso que eu gosto muito de falar que vida sem propósito pode se tornar uma vida vazia, às vezes muito sem sentido. Agora, quando se tem esse propósito, é muito importante a gente viver por ele. Veridiano, você já esteve por aqui, já se apresentou, já lhe apresentamos, nós temos muito conhecimento sobre a sua pessoa, mas como nós estamos numa nova temporada, eu estou vendo aqui vários nomes novos entrando na nossa live, eu gostaria que você fizesse uma rápida apresentação do seu trabalho, né? E, logicamente, o porquê desse seu estudo, dessa sua pesquisa de propósito que a gente vai falar durante a live de hoje. Por favor. E eu pediria também, tecnicamente, se você consegue aumentar um pouquinho o seu volume aí, talvez um pouquinho mais perto do microfone, né? Eu não sei se para vocês aí, Pri e Mar, está chegando também um pouquinho. Talvez seja só virar um pouquinho o microfone aqui, tá? Porque o Veri está no Bluetooth. Está um pouquinho baixo, né? Melhorou agora? Piorou? Está melhorando. Uhum. Vai lá, Veri. Vamos lá. Então, eu sou o Veridiano Andrade, hoje eu estou com 58 anos, partindo já para os meus 60. Sou o pai da Maiara e da Fabiana. A Fabiana vive conosco hoje. A Maiara já está em outro plano, mas nunca saiu do nosso coração, está sempre com a gente. Sou casado com a Maria Elisa. Semana passada fizemos 37 anos juntos. E eu tenho 35 anos de mundo corporativo, eu me aposentei do mundo corporativo. Hoje eu sou educador executivo, aonde eu busco levar por meio das pessoas, por desenvolvimento das pessoas, das organizações, por meio de consultorias e mentorias, para fazer as pessoas buscarem, se desafiarem e buscarem serem pessoas
mais evolutivas nas suas vidas, por meio de seus propósitos, descobrindo o seu propósito de vida e vivendo com eles, tanto no âmbito profissional como pessoal, e aí algumas vezes até mesmo no espiritual, quando as pessoas se conectam com isso, é super importante. Então hoje eu posso dizer que eu estou vivendo a minha terceira fase da vida, né, que eu acho que é a fase da maturidade de uma forma muito especial, graças a Deus. Muito bom, Veridiano. Tem a impressão que ficou ainda, melhorou, mas ainda está um pouquinho baixo, né, Gurias? Eu vou passar para a Marcela, que está louca para falar sobre esse tema, com saudade da temporada do Conexão, para você conduzir a primeira pergunta do nosso convidado, Mar. Veri, a gente fez uma chamada sobre propósito de vida, significância de tudo. Eu achei esse slogan super profundo e gostoso de falar. Não acredito em coincidências, né? Ontem fomos ao cinema, eu e a Elane, e a gente assistiu um filme. Elane deve estar aí ouvindo a gente. E a gente assistiu um filme super significativo. E um trecho do filme, o filme chama Entre Mulheres, e um trecho do filme, ele se passa uma história real de 2010, mas eu recomendo para todo mundo. Tem um trecho do filme em que o rapaz é convidado a fazer, porque as mulheres daquela comunidade não sabiam escrever, e ele é convidado a fazer a transcrição dos relatos das conversas delas, né? E esse fato, o filme é cheio de lições, assim, mas esse em especial, ele trouxe para esse rapaz um significado de vida e um significado de tudo, porque ele estava ali ouvindo também conversas de mulheres, né? E vendo como elas viam o contexto delas, esse ceder o tempo dele para simplesmente escrever tudo que ele ouvia ali daquelas conversas, vou dar um spoiler pequeno, né? Fez ele repensar a importância da vida dele e o quanto o papel dele naquele contexto era importante para a existência, inclusive, e perenidade do que aquelas mulheres estavam transmitindo, não só por escrever, mas por eternizar aquele momento. Essa significância que ele viu nesse ato, nesses dias, fez, inclusive, ele rever a vida de um ponto positivo. Então, ele abandona a ideia de um suicídio. O quanto essa significância que o propósito dá, ou vice-versa, né? É difícil da gente perceber, é difícil da gente se conectar, porque ali era um contexto muito particular e foi fácil dele perceber. E o quanto isso tudo é o significado de tudo, sabe? A conversa sobre propósito não é uma conversa rasa, Veri. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Então, a questão toda do propósito é quando a gente começa... Melhorou agora meu som? Tá ótimo, tá ótimo. Eu tirei a questão toda do propósito, na minha opinião, e o que eu vivenciei na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que intuitivamente sempre planejei muito a minha vida. E eu sempre... só que eu nunca olhei como olhar por um propósito. Mas quando eu comecei a colocar que o propósito da minha vida era amadurecer junto com a minha família, seria a minha longevidade, eu também posso dizer que eu saí de uma situação onde a minha saúde, por exemplo, estava muito comprometida, porque eu não cuidava de mim, eu não olhava para mim, eu só olhava para o mundo profissional. Na época eu era um executivo sênior de uma grande empresa, adoro essa empresa, adorei trabalhar nessa empresa, adoro trabalhar na empresa, mas eu era o problema, não era a empresa que era o problema. E eu dedicava a minha vida toda para construir uma vida para as pessoas que eu amava, então isso era muito claro,
Só que a minha dedicação a construir essa vida, ela se exacerbou. E aí eu deixei de cuidar de mim. Agora, não existe propósito. Primeiro, o propósito começa pela gente. Depois, ela vai para alguém que você ama ou para algumas pessoas que você ama. E aí elas têm que ser apoiadas por um significado na vida. Que no meu caso é Deus. É minha espiritualidade, é o meu significado. Só que se eu não cuido desse corpo, aonde eu estou falando desse tripé, desse templo, quando a gente fala de propósito de vida, ele é muito profundo, ele não é raso mesmo. Às vezes eu tinha um monte de objetivos e eu tinha um propósito de vida e eu tinha os meus objetivos de vida que, por acaso, por um acaso da vida, por como é que é, um desígnio de Deus, que eu acredito muito nisso, eu tinha tudo preparado para poder parar de trabalhar no mundo corporativo, fazer o que eu gosto, que é o que eu faço hoje, sabe? Desenvolver pessoas, ajudar as pessoas por meio de mentorias, ou até as pessoas por meio das organizações, com consultoria para essas empresas, para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. Quando eu falei, puxa, agora eu vou colocar tudo isso em prática, veio a pandemia. Junto com a pandemia, veio a doença da minha filha. Superamos a doença da minha filha, veio uma Covid e a levou, por exemplo. Então parecia assim, puxa, todo esse meu propósito de vida que eu construí foi perdido? Não. Se eu não tivesse esse propósito de vida, de viver com elas e a minha espiritualidade não fosse algo que me sustentasse de uma forma muito clara e muito forte na minha vida, talvez eu tivesse hoje, sei lá, feito o quê? Ia falar que nada disso valeu a pena, tudo isso que eu fiz não valeu a pena, mas muito pelo contrário, valeu a pena sim, porque eu acredito que ela está hoje num lugar melhor do que estivesse aqui, sinto saudades, sentimos falta, tudo. Só que assim, o propósito está ligado a isso, que se eu não tivesse esse propósito de vida, eu não sei se eu aguentaria estar aqui hoje falando com vocês. Porque é uma perda assim, que assim, não tem descrição. Mas se a gente não tem um propósito de vida que é muito maior do que tudo isso que a gente vive, que a gente passa pelo nosso dia a dia, não teria nenhum significado. Então, quando eu falo que o propósito é a significância da vida, é nesse sentido. Porque a gente tem que ter algo maior que nos conduza. E ela não é uma coisa só. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem que é só a fé em Deus, é só Deus. Não é, você tem que viver além disso. Agora, uma coisa complementada com a outra, o que nós precisamos, e eu acho que o propósito ele é muito mais profundo, como você falou muito bem, Marcelo, porque ele não é uma coisa só. Ele é suportado por várias coisas. E quando você está bem, quando que a gente fala que a gente está no flow da vida da gente? Quando todas essas coisas estão conectadas. Agora, a gente vai estar sempre conectado, sempre de uma forma equilibrada? Não. Agora, quando a gente não tem um propósito para poder falar, puxa, e para olhar para dentro e falar assim, cara, isso aqui eu estou deixando de lado. Olha, por exemplo, vou falar um pequeno, assim, que tem a ver com o meu propósito de vida. Eu vim para a Europa agora, era uma viagem que eu tinha planejado fazer com a minha família e tal, não sei o que, não deu, veio eu e a Marilisa, né? E tá tudo bem, também. E aí, uma das coisas que eu tinha inventado, eu falei, puxa, vou colocar aqui, porque eu vou fazer a meia maratona de Lisboa. Só que por N razões, não treinei, não fiz direito e tal. Chegou na véspera, eu falei, cara, não é possível que eu não vou correr. Eu falei pra Marilisa na véspera, a gente tava jantando, eu falei, puxa, acho que eu não vou correr a minha maratona, que eu não me preparei, puxa, acho que eu vou me machucar, não sei o quê. Acordei no outro dia, eu falei pra ela assim, tô indo correr a minha maratona. Ela levantou junto comigo, foi, corri os 21 quilômetros, me acabei, foi a pior meia maratona que eu fiz, porque eu me matei, corri 21, fiz 2 horas e porrada lá, 2 horas alto, mas me acabei, eu falei, mas eu vou fazer a minha maratona. E corri, acabou. E tô bem, tô caminhando um monte aqui na Europa, tá? Senti dor 3 dias seguidos, senti, pronto. Mas eu segui o meu propósito e fiz e pronto, acabou. E falei, vou fazer e fiz. Então, quando a gente vive por esse propósito, que eu falo que é a que traz a significância. Então, seja para você... E aí, eu acho assim ainda... eu acho que tem uma parte dessa história toda da minha vida. Ainda eu vou ajudar muita gente com toda a história que eu passei. Eu só não sei como ainda, mas também não estou com pressa, sabe? Eu coloco muito isso na mão de Deus e falo, fala a hora que eu tenho que fazer alguma coisa certa aí, cara. Porque eu acho que eu acho que eu posso ajudar mais gente com tudo que eu passei na minha vida. E não pelo lado assim, eu passei coisa. Não. Eu acho que tem muita coisa que eu posso ensinar, que eu posso compartilhar e que eu possa, com isso, aprender com as pessoas também. Tá bom, Veridiano. Antes de passar para você, Priscila, eu gostaria de emendar aqui uma pergunta.
E pedir desculpa, né? Esqueci na sua apresentação aí o maratonista, né? Que é muito importante, que você pode falar daqui um pouquinho também, né? Mas, Veridiano, eu aprendi muito com você lá na E3 sobre uma coisa que eu acho muito importante, e você fala mesmo que tem a ver com o propósito, que é o autoconhecimento. E de lá para cá, eu tenho observado como as pessoas não dão atenção para esse aspecto do autoconhecimento. Vocês concordam comigo? Sim. Concordo plenamente. Eu acho assim, não existe você saber definir o seu propósito, descobrir o seu propósito, se você não se autoconhecer. Não tem. Para mim, assim, é o alicerce de tudo isso. Porque você começa, a partir do momento que você se autoconhece, você começa a entender e respeitar mais as suas limitações, saber o que é seu, o que não é seu, o que você dá conta, o que você não dá conta, e deixa principalmente de terceirizar e transferir a sua responsabilidade para os outros. Seja de coisas boas, seja de coisas ruins, e você deixa de fazer isso. Quando você deixa de fazer isso, você começa a viver a sua vida, porque viver o propósito da nossa vida é viver a nossa vida, e não tem como terceirizar, não tem como dar isso para ninguém, não tem como, sabe, não tem, é sua, e aí quando você começa a se autoconhecer, você começa a se relacionar melhor. Então eu falo assim, o autoconhecimento me ajudou muito. Eu convivo com uma pessoa que eu sou, e eu falo, cada dia que passa eu sou mais apaixonado pela minha esposa. E fazem 37 anos que nós estamos juntos. Quando eu falo 37 anos, é de namoro. Então, a partir do momento que você começa a namorar, que você se casou, o casamento é só uma questão de, sei lá, é um momento religioso que nós tivemos, que eu acredito nesse sacramento. Mas são 37 anos juntos. Agora, se você não se autoconhecer, como que a gente vai estar junto, viver 37 anos junto com uma pessoa? Né? E cada vez mais estar mais apaixonado. Legal, então. Conexão Brasil, eu estou vendo aqui nomes novos aqui, eu gostaria que a Mac já esteve lá com as novas turmas, e também a Pri teve contato com a turma também, né? E à medida do possível, vocês fossem identificando aqui nossos novos colegas que eu ainda não consegui, né, guardar o nome deles. Eu estou vendo que tem gente nova aqui da E3, né? Priscila Freitas, mãe Priscila, não é mais agora, né? Pri, por favor. Viri, hoje a gente tem a reflexão da Mar, justamente porque nós já fizemos a análise corporal, né? Nós já fizemos a sua análise de perfil do rosto, então hoje a gente não vai repetir. Então, para quem quiser, só olhar a temporada passada, que a gente não vai repetir hoje, porque o Viri já passou por essa análise. Mas aproveitando o conhecimento da forma do seu pensamento, eu sei que aí tem muito misturada a questão da lógica e muito misturada a questão de sentimento. Elas andam juntas, não é? Você não é uma pessoa só sentimento ou só razão. As pessoas podem falar, não, Priscila, mas ninguém é assim. Não, tem pessoas que têm um pico racional lá em cima e um pico emocional lá em cima. Não tem esse equilíbrio. Né? Não que isso seja ruim, é o jeito da pessoa e tá tudo certo e é isso que vale a pena na vida. Cada um ser do seu jeito. Viri, propósito de vida é algo extremamente preenchedor. Eu não sei se esse é o termo certo, mas assim, ele preenche a alma, né? Quando você descobre o que você gosta de fazer, né? O que você se identifica, isso vem muito do autoconhecimento. Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que vão vir, né? Que futuramente vão ouvir aqui a nossa live, o nosso bate-papo aqui, as pessoas se encontram hoje muito perdidas, porque em certos momentos, eu vou falar até da minha experiência de alguns anos atrás, nossa, eu vou por aqui ou eu vou por lá, eu vou por aqui, eu vou por lá. Tanto excesso de informações, ao invés de te ajudar, ele até te bagunça, né? Ele até uma hora você vira e fala assim, não, agora eu sou mentora, agora eu sou treinadora, agora eu sou palestrante, não, agora eu não sou nada, eu vou ficar quieta no meu canto, acabou, chega, não vou fazer mais nada na vida. Por quê? Porque são tantos meios que você tem hoje de levar aquilo que você né? Que você acaba falando, e agora, gente? Pelo amor de Deus, que caminho aqui que eu vou? Me ajuda nesse caminho. E mesmo as pessoas, às vezes, tendo o autoconhecimento, elas se perdem na estrada, justamente porque elas falam assim, gente, é tanta informação, é tanto lugar que eu já não sei pra onde que eu vou parar aqui. Só que daí vem um certo momento
E daí vem lá o teu propósito e fala, você vai parar? Espera aí que eu vou te mostrar que eu não vou te deixar parado. E começa a te cutucar. É um livro que aparece, é uma pessoa que aparece, é alguma situação que te põe à prova, e porque o universo, na verdade, tudo aquilo que ele nos dá, ele não quer que fique parado com a gente. Ele quer que a gente passe isso adiante, ele acaba cobrando. Então, eu só posso te dar mais se você passar mais para frente. Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Veri, na tua longa estrada de experiência, não só do mundo corporativo, mas como ser humano, como que uma pessoa ela pode deixar, às vezes, no momento que ela está se perdendo, como que ela pode se resgatar nesse propósito dela? Então, Pri, eu acho que você tocou num assunto que é super importante, né? Primeiro que assim, propósito de vida, primeiro que a gente pode entender que propósito de vida, apesar de ter, quando a gente fala de propósito da nossa vida, ele pode ser atualizado, melhorado, ele pode até ser mudado. O que a gente não consegue, às vezes a gente confunde, é mudar, estabelecer o propósito como um objetivo. Ele não é um objetivo. Ele é um direcionador para você viver a sua vida, onde tudo que você coloca nesse dia a dia da sua vida, você comece a fazer assim, o que eu quero como objetivo de curto e médio prazo, ele vai atender o meu propósito de vida? E sim, você fala, pô, legal, isso aqui está fazendo sentido. Eu gosto muito de fazer um paralelo entre o propósito de vida e aí uma coisa que as pessoas às vezes confundem com trabalho, com profissão, trabalho e carreira. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Ó. Vamos fazer uma analogia assim. O nosso propósito é a nossa carreira, que é aquilo que você constrói no seu dia a dia. A sua profissão é aquilo que você escolheu ou estudar ou se dedicar ao conhecimento e que você, de alguma forma, coloca em prática dentro do seu trabalho. A sua carreira ela é formada de várias profissões. Então, a profissão é aquilo que você dedica um tempo, seja para você se formar, seja para você, quando você atua em algum lugar, numa profissão, dentro de um ambiente que se chama trabalho. Então, quando a gente começa a fazer essa analogia do seu propósito de vida com a sua carreira, então, às vezes as pessoas estão preocupadas com a profissão dela. Hoje eu sou educador executivo, hoje eu sou palestrante, hoje... Cara, tudo isso são as suas profissões que formam a sua carreira. Porque a partir do momento que hoje você trabalha com tecnologia da informação, hoje a sua profissão é essa. Daqui a pouquinho você é uma educadora executiva, daqui a pouquinho você é uma consultora. Você não perdeu nada de tudo isso que você exerceu na sua profissão. Cada uma coisinha dessa é um tijolinho para formar a sua carreira. Quando a gente encara a vida da gente dessa mesma forma, de que, puxa, hoje eu estou fazendo... Hoje eu fui executivo. Eu já fui executivo. E de várias áreas. Então, cada área que eu passei foi uma profissão dentro de um ambiente de trabalho que ajudou a formar o quê? A minha carreira, que hoje eu atuo como mentor, como consultor. Então, isso para mim, o que importa é quando a gente começa a entender que o nosso propósito é algo maior que tudo isso e que ele pode ser mudado, sim, desde que ele atenda os nossos princípios. Aí a pergunta que a gente fala é o seguinte, às vezes, puxa vida, eu não sei o que eu tenho, então onde é que eu estou indo, o que eu quero fazer? Olha e fala assim, cara, o que me levou a tomar essa decisão de seguir nesse caminho desse propósito? Aí você vai resgatar o porquê que você não quer voltar para o outro lugar. Porque você tem que seguir em frente. É bem a história assim, puxa vida, eu falei que eu vim aqui correr, por que eu não vou correr? O que me trouxe até aqui? Cara, isso é importante para mim. Vai ser o sacrifício vai ser muito maior. Vai ser muito mais dolorido se eu tivesse feito a minha lição de casa. Mas foi algo que eu terminei e me senti gratificante. Foi uma das maiores emoções, foi terminar uma coisa que eu não me preparei. Fiz o certo? Não fiz o certo. Poderia ter consequências? Poderiam. Mas é isso que eu falo, que quando a gente tem um propósito que gera... Assim, é por isso que eu falo, o propósito de verdade é aquele que gera significância. Sabe, aquele que te fala assim, cara, isso aqui faz muito sentido. Porque você começa a colocar dentro de cada coisa que você vai fazer na vida, você coloca assim, cara, isso aqui faz sentido para o meu propósito de vida? Faz. Então pronto, então eu vou fazer, que isso aí é bom. Agora, o propósito nunca mais muda? Muda porque a gente cresce, a gente evolui. Então, de repente, daqui a pouquinho, o meu propósito de vida, quando eu olho assim, a minha carreira hoje é essa, mas daqui a pouquinho eu não quero ser mais isso, eu quero ser só conselheira. Por quê? Porque eu quero dedicar mais tempo à minha família do que eu já dedico hoje. Então, quando a gente começa a entender
essa questão do... E aí, para mim, isso tem muito a ver com autoconhecimento, com o objetivo de vida que você tem. E aí tem uma coisa, porque olha, assim, que vem muito na minha cabeça. Quando você tem um propósito, você começa a viver muito mais pro que é essencial na sua vida. A hora que você começa a falar assim, cara, o que eu estou fazendo é essencial para sustentar o meu propósito de vida? Beleza. Tem até aqui um professor meu, que foi meu professor de inglês por muito tempo. Eu tenho uma dificuldade enorme com o idioma. Mas ele, por exemplo, quando eu trabalhava, eu fazia aula com ele direto e tal, tinha uma dificuldade enorme. Hoje, cara, inglês para mim me ajuda muito a me comunicar aqui fora. Não que não seja importante. Mas o que eu falo é o seguinte, hoje eu consigo falar muito mais de uma forma muito mais destravada, porque eu estou usando para fazer o quê? Para viajar, para fazer as coisas que eu quero. E me leva onde eu quero, então para mim está tudo bem. E é um grande amigo meu, que é o Roger Zanqueta, está aqui com a gente. Então, quer dizer assim, me vem na cabeça agora o quanto eu lutava para aprender inglês, e era ali, o FFI, sofria para cantar. Mas aquilo era importante para mim naquele momento. Mas eu sabia da minha dificuldade. A partir do momento que aquilo, não que deixou de ser importante falar um idioma, não é isso, mas assim, a partir do momento que aquilo lá não é mais uma obrigação, uma coisa que eu tenho que sustentar na minha profissão, hoje ele faz parte do meu propósito. Eu saio, me comunico, consigo viajar o mundo todo, com o que eu sei, tá bom, e não preciso mais do que aquilo. Porque hoje não é isso que eu levo para outras coisas que eu queria na vida. Mas em algum momento aquilo foi muito importante. E ele estava aí para me ajudar, me ensinando. Por exemplo, um exemplo que eu quero trazer para você. Provavelmente ele estava atrelado a uma avaliação e hoje ele está atrelado a prazer, Isso. O que muda muita coisa. Então, né? Então você tinha o inglês atrelado a uma obrigação de ser perfeito dentro daquela carreira. E hoje não, ele está atrelado à diversão, à cultura, à alegria, à diversão, à viagem. Muda o significado, não é? Perfeito. Como que assim, num momento aquilo era super importante para um momento. A partir daquele momento que ele deixou de ser, porque eu não tenho mais aquele momento na minha vida, hoje ele é super importante, mas de uma forma muito mais leve, com um prazer da minha vida, que faz o meu propósito, que um dos pilares da minha vida é viajar. E hoje ele me ajuda. Então, quer dizer, essa é a história. Quando a gente está passando por algum momento da nossa vida, de ser ou estar fazendo alguma coisa, tudo isso em algum momento você vai falar, nossa, ainda bem que eu passei por aquilo. Porque e agora ele está me ajudando. Né? Tá bom. Veri, eu vou fazer uma pergunta adiantando aqui. A gente entraria agora nas cartas da Má, mas a Má me passou aqui uma informação que está chovendo muito, temporal em Brasília, parece, e o sinal dela está caindo aqui, ela está fora. Até está voltando agora a Má. Vamos ver se conseguimos falar com ela agora aqui. Ela está enfrentando um problema na conexão. Ela está voltando agora, vamos ver se ele consegue se comunicar. Marcela Jacob, pelo que eu entendi, está caindo o sinal por aí, Mar? Foi, eu estou no celular, então o sinal ficou bem ruim, porque está chovendo, choveu muito agora em pouco, continua chovendo, mas pode tocar aí, Brito, eu ouvi você fazendo a introdução, mas eu posso entrar com as cartas daqui a pouquinho, estou tendo que me reorganizar aqui meu ambiente. Tá bom, organiza, então eu vou perguntando para o Veri, então. Veri, alguém está nos ouvindo agora e nunca pensou no seu propósito. Pô, interessante isso, mas eu nunca pensei. Ou alguém já pensou no seu propósito, mas teve dificuldade, né? vem tendo dificuldade para fixar esse propósito. Quais são as dicas, assim, a receita de bolo, você tem toda a experiência que você tem nessa área, de como eu vou fixar o meu propósito ou rever o meu propósito? Não é simples e muito menos fácil. Por quê? Porque é um processo. Né? Então, assim, quando a gente fala de propósito, assim, eu acredito assim, que o propósito talvez seja uma das grandes conquistas da nossa vida. E como tudo que é uma conquista, tudo que é importante na nossa vida, toda mudança importante na nossa vida, toda conquista importante na nossa vida, ela não aconteceu do dia para a noite. Ela pode até dar aquele estalo em algum momento, você fala, nossa, virou. Mas a hora que você para e olhar para trás, é um pouquinho do que a gente estava conversando agora com a Pri. Aconteceu um monte de coisa no meio do caminho, que foi colocando os tijolinhos para você ir construindo. Mas a primeira coisa que a gente tem que começar a entender, e pelo menos para mim foi muito isso que aconteceu, é entender e perguntar assim, cara, o que me faz levantar todos os dias da cama e que me dá realmente prazer, mas não é
é um prazer muito interno, sabe? É algo que te traz significado. Cara, por que eu levanto todos os dias da cama para... E aí, e são coisas muito, parece às vezes, são coisas muito pequenas e não são coisas. Não são coisas materiais, não estamos falando de ter, nós estamos falando de ser. E aí quando a gente começa a entender assim, cara, o que me faz ser uma pessoa melhor, o que me faz feliz de verdade, o que me faz ter o que eu quero. E aí quando a gente começa a falar disso, a gente não olha para o amanhã, não está olhando lá na frente. E aí quando a gente fala de propósito, a gente não tem como falar de propósito, a gente não fala de longevidade. Longevidade está muito distante de hoje. E aí é assim, por que eu falo que o propósito, nós estamos falando de longevidade, e é porque ele vai ter que ser construído todos os dias e nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque nós somos eternamente insatisfeitos com o que a gente vai conquistando, o que a gente quer. E que isso é super bom, porque é isso que faz a gente acordar todos os dias e falar, cara, obrigado por mais um dia. Só que se você fala assim, obrigado por mais um dia, então foi tudo bom e eu vou ficar aqui na cama, graça tem a vida. Quer dizer, então você vai falar, puxa, que dia maravilhoso, eu quero um dia maravilhoso, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fazer coisas novas, eu quero comer de coisas diferentes, eu quero experimentar coisas diferentes. É isso que vai fazer você viver. Então por isso que ele vai mudando, não que ele vá mudando, mas você começa a colocar dentro dessa cesta de propósitos com significância, coisas que te fazem diferentes no sentido de melhores a cada dia. O que eu posso fazer de bom hoje que eu aprendi ontem? O que eu posso ajudar alguém hoje, por exemplo? O que eu posso fazer de melhor para a minha saúde que vai me levar a conquistar algo diferente? E aí não tem como a gente falar de propósito sem a gente criar objetivos relevantes para a nossa vida. E objetivos relevantes não vai ser do dia para a noite. A gente não consegue, Brito, assim, ó, essa história de que fórmula mágica, sabe? Às vezes eu fico ouvindo algumas coisas hoje na internet que eu falo, puxa vida, leia um livro em 12 minutos. Aí eu falo, meu, como é que pode alguém ler um livro em 12 minutos, que é ler o que alguém leu, interpretou, o que ele leu, e depois você lê e fala, puxa, eu li um livro. Não, você não leu um livro, você leu a interpretação de alguém, desculpa, quem faz isso. E que às vezes a pessoa levou um ano para escrever, né, Veri? Se a pessoa levou um ano para escrever... Harry Potter foi assim, e eu li o primeiro, né? E assisti o filme do primeiro. Mas pessoas do meu lado já leram todos, e o primeiro foi escrito em um ano, se eu não me engano. Um deles, né? Ela levou mais de um ano para escrever. Você não vai ler por ler algo que alguém colocou ali toda a sua energia, né? Então, mas é isso que eu falo. Então a vida ela não é rápida, a vida não é curta. A vida é muito longa. A vida é muito longa. E aí, as conquistas da gente, o propósito da gente, ele é construído. Não tem como. Sabe, ninguém, senão as pessoas saem vendendo propósito. Vem aqui. O que eu vou te dar um propósito para a sua vida? Não é seu aquilo ali. É você que tem que construir isso. Então, é por isso que eu falo que não é fácil, Brito. Não é fácil e não é simples, sabe? Mas assim, a partir do momento que a gente começa a se doar, começa pelo autoconhecimento, começa a se doar, entender o que é importante para você, entender quais são as relações importantes, verdadeiras para você. Porque a hora que você começa a ver isso aí, você vai vendo que as suas relações, as suas amizades de verdade, as verdadeiras amizades, elas não aumentam. Elas se restringem. Agora, isso quer dizer que você vai ter mais amigo? Não é que não vai ter mais amigos. Você vai ter amigos mais ativos, amigos menos ativos em algum momento. Agora, você vai conhecer, você vai continuar cativando a amizade das pessoas, sim. Agora, vai ter coisas assim, vai ser momentos da sua vida que você vai estar mais próximos de algumas pessoas, em outros momentos mais próximos de outras pessoas. Mas as pessoas não vão ser mais suas amigas? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas é que ela está fazendo parte de um momento essencial da sua vida para a construção do seu propósito, que é algo muito maior para você, que está lá na frente. Muito bom, então. Conexão Brasil, propósito de vida, significância de tudo. Marcela Jacob, de Brasília, chove muito lá. Priscila Freitas, lá de São Paulo, e o nosso convidado de hoje,
De O Roma? De Veridiano Roma. falando de Roma. De Roma, daqui um pouquinho, Conexão Brasil Internacional, né? Vamos, eu tô curioso aí para ver as cartas da Mar, esse novo quadro que está estreando hoje. Vamos ver como é que funciona então. Bora Provocações lá. filosóficas. É isso, Marcelo? É isso, é isso. Veri, que horas são aí, Veri? Agora são 5h48. Veri, tá preparado, Veri? Vamos lá, gente. Qual é a ideia, né? Eu tenho um baralho aqui, tá? E ele é chamado Baralho das Virtudes, né? Baralho das Virtudes. Eu escolhi, esse baralho tem 100 cartas, eu escolhi aqui 20 cartas que eu entendi e senti que tivessem relação com o nosso bate-papo de hoje. Se eu fosse abrir a 100 aqui, ia ficar difícil escolher uma, né? Veria uma ou duas. E qual que é a ideia? Tem uma mensagem nessa carta, tem uma provocação, e aí a gente te convida a dissertar sobre ela. Um dia esse baralho vai estar escrito aqui, ó, Conexão Brasil, já projetei para o universo. Está feito, está feito, está feito. Então, vamos lá, Veri. Eu vou passando a mão, você Tá fala, bom, para e puxa. Essa mesmo, essa mesmo, essa aí. Essa aí. A gente não acredita. Ai, ai. É uma frase de Sêneca, e eu vou ficar devendo para os próximos, Brito, meu compromisso, trazer aqui um pouquinho da história dos nossos filósofos, tá? É porque tecnologicamente a coisa não funcionou por conta da perda do sinal. Sêneca diz que alguns são considerados grandes porque eles mediram também o pedestal. Ninguém deveria ser julgado apenas pelo sobrenome, cargo que ocupa ou saldo bancário. Até que ponto você, Veri, e nós temos nos valorizado e valorizado o quanto não é essencial nas nossas relações e na nossa visão de mundo. Aquilo que não é essencial, que não é o pedestal. Então, né, hoje em dia a gente tem vivido tanto atrás desse pedestal, né? Acho que, assim, eu vejo o mundo hoje em busca de um pedestal, e aí eu posso falar um pouquinho que esse pedestal, ele pode ser substituído por uma palavra que chama ter. Enquanto as pessoas estão esquecendo de uma outra, que é muito maior do que essa, que tem uma significância muito maior, que é o ser. Então, é interessante porque quando a gente não busca o ser, a gente esquece de um... Voltando então para a parte final, estamos aqui com Conexão Brasil. Tivemos um corte total na nossa conexão hoje. Estamos com a Marcela em Brasília, estamos com a Priscila em São Paulo e o nosso convidado, o Veri, que está em Roma. Vou tentar restabelecendo aqui o pessoal, fazendo os convites. Estou vendo que Marcela já está voltando. Alô, Mar. Os convidados aqui já estão aparecendo também. Oi, Mar. Finalzinho do conexão aí, faltando Voltei. minutos. Tivemos um corte aí com a sua carta aí, que estava funcionando muito legal, né, Mar? Eu acho que incomodamos com o ser para além do ter. O Veri já está chegando aqui também de volta. A gente emenda o vídeo, né? Automaticamente para quem assistir, a gente faz a emenda aqui. Veri, é só fazer o seu pedido aqui para participar. Automaticamente estamos com a carta, né? O seu comentário, vou aproveitar o seu comentário então, Marcelo, sobre esse assunto que você levantou essa carta aí tão importante, enquanto o Veri está entrando aqui. O Sêneca, Brito, ele é um filósofo muito pautado na felicidade, né? Tem um livro do Sêneca que é A Vida Feliz. É um livro que eu comecei a ler, não terminei, estou falando um pouquinho aqui do Sêneca, e falei que a gente foi derrubado, Veri, porque a gente incomodou. O ser incomodou o ter, né? O Instagram ficou incomodado. E aí, tô falando do Sêneca, ele era um filósofo muito voltado ao que torna a vida feliz, né? Tem um livro dele que chama Uma Vida Feliz, e é engraçado, né?
porque tantos séculos, né, para a gente continuar falando da mesma coisa, e eu acho que a resposta está no tema de hoje, está no que o Veri trouxe, né, no propósito. Uhum. Ô, Veri, 2 minutos para você concluir o seu pensamento. Nós já estamos indo para o final aqui. E, logicamente, que o tema deve ter incomodado aí a conexão. Não, então, né? Assim, acho que tem muito a ver, é o que eu falei, né? Acho que assim, hoje em dia estão se vivendo muito no ter, que é o pedestal, buscando esse pedestal, o pedestal da visibilidade, o pedestal de ser reconhecido por e tudo isso. Quando na realidade o que a gente tem que buscar é sermos alguma coisa, né? E eu acho que tem um ponto que é super importante na vida da gente, que ser, quando a gente descobre que o mais importante na vida é ser e não ter, a gente começa a viver por um propósito, respondendo até a pergunta que você fez. Quando é que a gente começa a buscar o nosso propósito? Quando a gente começa a descobrir que ser é mais importante do que ter. E olha, pode falar, eu falo uma coisa com a maior tranquilidade da minha vida, com uma certeza. Quando você começa a buscar ser, o ter vem por consequência. Ele vai vir por consequência. Então, quando você está conectado com isso, que você traz esse significado para a sua vida, de que ser é mais importante do que o ter é consequência, gente. O ter é material. Sabe, a profissão da gente, ela é um meio. Ela é um meio para poder proporcionar. Por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira para poder proporcionar eu estar aqui hoje com a minha esposa. Estar hoje sendo conectado aqui com vocês, falando de coisas boas, falando de propósito de vida. Só que tudo isso nunca pôde ser o mais importante, porque foi o ter que proporcionou o ser. E aí muitas vezes a gente esquece do ser e fica sem o ter e sem ser também. Esse que é o grande problema. Então tem que tomar cuidado. E olha, e a questão do pedestal é a questão do ego. Quando você está num pedestal, você está isolado. E ego é uma palavra egoísta, é uma palavra única. Ela não tem par, o ego não tem par, ele é sozinho. Pedestal, em cima do pedestal, você está sozinho. Então está ligado ao ego. O ego, você vai morrer solitário. E é diferente da solitude. Quando você quer buscar ser, você vai buscar solitude. Quando você busca o ter, você fica solitário. Aí são duas coisas diferentes. A solidão é diferente da solitude. Completamente. Antes das gurias fazer a sua despedida, estamos chegando no final já, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua viagem, a sua experiência que teve até agora, maratona em Lisboa, hoje em Roma. Compartilhe, por favor, um pouco aí da sua experiência nesse momento. Então, nós viemos para Lisboa no dia 8, aí eu fiz uma prova no dia 12, eu adoro Lisboa, adoro os arredores de Lisboa, aí eu gosto tem algumas cidades que eu gosto sempre de visitar, Fátima, Óbidos, algumas cidades lá próximas, e aí Roma também, então assim, a gente fez um roteiro bem nosso aqui, que nós gostamos também, de Atide, aqui perto tem alguns lugares gostosos que a gente gosta de passear. E na verdade, assim, né, eu fiz a meia maratona no domingo passado, e aí domingo agora teve a maratona de Roma, né? E dá aquela coceirinha, você tá andando na rua e vendo aquele multidão de gente correndo. Só que maratona não é comigo, não. Eu não tenho mais perna, eu não tenho mais perna nem dobradiças, que são os joelhos e os tornozelos, para correr uma maratona, não. Não dá mais, já passei da idade já. Amo essa cidade, Roma. Patrícia, é sua irmã, né? É, a própria. A própria? Eu também amo. A própria. Apesar dela estar bem, como é que eu falo? Bem desleixada, está muito suja, abandonadinha. E abandonada, viu? 30 segundos para cada uma, a sua despedida desse Conexão, retornando nessa temporada. Pri, quem quer falar primeiro? Vai, Má. Agradecer ao Veri mais uma vez por essa parceria, por esse companheirismo. Veri é um companheiro mais que um parceiro. Vou só destacar aqui, Veri, que eu acho que um ponto que você trouxe, eu anotei várias coisas, mas um ponto que você trouxe, para mim é sempre uma aula isso daqui. Propósito não está em uma coisa só, está em várias, né? E todas essas várias coisas se conectam com a nossa essência e com o nosso ser. Então, muito obrigada, Veri, por nos conectarmos mais uma vez, tá? Esteja sempre conosco aqui, por favor.
Mineirinha, cuidado que o temporão é para o Brasília. Pri? Bom, o que falar de um ano novo que começa com um convidado barra amigo barra mora no meu coração como Veri? Não tenho o que falar. Ele sabe o quanto ele é especial para mim, o quanto que o Conexão é especial, o quanto que tem um porquê, tem um propósito, né, Brito, por trás de tudo isso, e o Brito que nos colocou nessa jornada junto com ele. Então aqui a gente iniciou hoje a segunda temporada e não poderia convidar uma pessoa melhor para isso, que fala sobre propósito, e o Conexão tem um propósito muito forte também, que é levar sempre coisas boas para as pessoas e também para elas entenderem o seguinte: não se preocupem com o imediatismo. Como disse o Veri, a vida é longa, ela é longa. Procura entender o que te faz feliz, o que te faz bem, o que te faz alegre. E na dúvida, vai lá para o teu canto, fica só, né? Fica ali no teu cantinho, entra em conexão aí com a tua espiritualidade, com a tua divindade, deixa o coração falar mais alto, deixa ele te mostrar o caminho, porque ele é um GPS definitivo, ele não erra. Ouça o coração, tem pessoas que vão ouvir a lógica, mas o coração joga para a lógica, ele dá o jeito dele de avisar para a pessoa aonde está o propósito dela. Então, simplesmente permita-se. Então, para quem está aqui nos ouvindo esse ano de 2023, permita-se ser feliz. Permita-se encontrar o seu propósito. Deixa o que é externo no que é externo, volta aí para dentro, porque tenho certeza que vai encontrar aí na sua centelha divina o teu propósito de vida. Veri, meu amigo querido e amado, você sabe que eu te adoro, você mora no meu coração, você sabe o quanto você é especial para mim. Mais uma vez, gratidão por iniciar com a gente aqui mais o Conexão Brasil. E aí, a gente tem um longo de 2023 e bora fazer mais coisas juntos, tá bom? Obrigado. E um beijo especial para nossa audiência, tá? Porque vocês são muito especiais e continue com a gente aqui em 2023. Amo vocês. Beijos. Obrigado. Veri, meu mentor, muito obrigado pela sua participação, de aceitar esse retorno do tempo da temporada aí do Conexão Brasil. Eu que agradeço, Brito, eu que agradeço, Pri, eu que agradeço, Mar. Assim, vocês são especiais. Sempre que eu puder colaborar, contribuir com alguma coisa com vocês, pode contar comigo. Para mim é muito especial estar com vocês. Eu tenho um carinho enorme por vocês, eu tenho um carinho enorme pelo Conexão Brasil. E eu acho que vocês fazem um trabalho super importante, que é fazer isso, é trazer, sabe, assim, como a vida de verdade é e o que é importante na vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de quem entrou hoje aí para dar uma olhadinha e que depois veja na íntegra. Tem muita coisa legal aqui, trocado por essas 3 pessoas maravilhosas que eu tenho no meu coração. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Abraço para o Elano, que está aqui até agora, dando parabéns ao pessoal, o Jean, o pessoal que está na audiência. E lembrando que o Conexão Brasil está subindo para o YouTube, para as plataformas do E3 também, a partir dessa temporada. Nós temos nas plataformas da E3, da Escola de Educadores Executivos, a gente vai passando a informação nos nossos contatos por aqui. Então você vai ter outras oportunidades para rever o programa, você que não pôde rever, você que não pôde ver, terá a oportunidade de rever o programa gravado então. Obrigado a todos, voltamos na próxima segunda-feira, às 13 horas, o nosso grande amigo, educador executivo também, Mário Rondon. Vamos voar então, tá? Até lá, grande abraço. Bacio.